E isso me custou milhões de reais. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, assim como você já deve ter visto alguns aqui pela internet, vou explicar para vocês as minhas maiores cagadas dos investimentos. Ou seja, todas as vezes que eu errei, que eu fiz alguma besteira, perdi dinheiro e todas as besteiras que eu já cometi justamente para você não ter que passar por isso. Então, se você quiser entender tudo, como que eu errei, como que eu parei de errar e como que eu melhorei em todo esse processo, já dá um like aqui no vídeo, comenta qual foi a sua maior cagada e vamos embora pro vídeo. Bom, antes de falar de tudo isso, eu vou explicar para vocês e contar um pouco mais da minha rotina. Eu acordo 4h30 da manhã todos os dias e o que eu faço? Eu dou uma estudada, leio alguns livros assim que eu acordo e fico até umas 5h30 da manhã estudando. Quando dá 5h30 da manhã, eu vou fazer o meu café da manhã. Enquanto eu faço a minha comida, eu fico escutando os encontros dos acionistas da Berkshire Hathaway, que é a empresa desses dois coroas aqui, o Warren Buffett e o Charlie Munger, que são dois dos maiores investidores da história. Durante esses encontros, eles respondem perguntas dos acionistas, dos jornalistas e entusiastas dos investimentos. E dentre essas perguntas, tinha uma muito interessante. Perguntaram para o Munger qual foi a maior besteira que ele já cometeu nos investimentos. E provavelmente você pensaria que ele vai falar, foi aquela ação que eu comprei, foi aquela vez que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Mas na realidade, ele explicou que justamente os maiores erros se referiam ao custo de oportunidade, ou seja, alguma ação que eles não entraram, alguma oportunidade que eles viram, mas acabaram não aproveitando. E isso eles deixaram bilhões de dólares passar. E é justamente esse, eu acho que é o maior erro de todo investidor. O investidor que deixou passar o Bitcoin, o investidor que deixou passar a Magazine Luiza. Só que eu acredito que ter essa dor, que é o que a galera chama de dor de corno, nunca vai te deixar se sentindo bem, porque você vai estar sempre se culpando por um erro do passado. Então essa é uma mentalidade que a gente tem que estar sempre fugindo quando a gente está investindo. E no meu caso, eu perdi grandes oportunidades sim, algumas empresas que eu acreditava estar barata. Teve empresa que inclusive eu analisei, fiz valuation, mas na hora de comprar fiquei um pouco receoso e acabei não comprando. E depois essas empresas subiram muito, também tiveram aquelas que eu acabei comprando e depois caíram muito. Então, o mais importante de tudo é você não se culpar pelos teus erros e sim entender que faz parte de um processo de aprendizado. E a gente diversifica justamente para um erro não custar muito caro. Então, o primeiro passo para os seus erros não custarem muito caro é você estar diversificado e estar se expondo a várias formas diferentes de ganhar dinheiro. Porque se você perde em uma, você ganha em todas as outras. Bom, agora eu vou contar realmente os meus episódios pessoais. O primeiro de todos foi o dia que eu shortei Petrobras. Para quem não sabe, shortear é quando você fica vendido em uma ação. Seria como você pegar essa ação emprestada de alguém e vendê-la. Então vamos supor que você tem essa caneta daqui, ó. Peguei essa caneta aqui, vamos dizer que ela é sua, tá? Eu peguei essa caneta emprestada de você e eu a vendi para uma pessoa totalmente aleatória, porque essa pessoa me deu um dinheiro lá. E eu acredito que essa caneta vai baratear. Então o que aconteceu? Eu peguei emprestada de você e vendi para alguém, só que eu tô sem a caneta. Então se você, que é o dono da caneta ou a dona, vier me pedir, eu não tenho que te dar. Então o que eu faço? Eu recompro essa caneta. Só que a grande esperança é eu comprar essa caneta por um preço menor do que eu vendi. Ou seja, eu quero te devolver ela, só que eu quero pagar menos, ou seja, faço um trade no meio disso tudo. Eu vendi uma coisa que não é minha e pago um aluguel por isso, tá? No caso, você pagaria o aluguel para a pessoa que você pegou a ação emprestada. E no caso, eu fiquei vendido em Petrobras lá em março de 2020. No primeiro dia lá da crise, do Corona Crash, grande crise lá que teve, quando saíram as notícias do coronavírus se espalhando por todo mundo, eu acabei ficando vendido em Petrobras, porque eu acreditava que a ação ia cair. Só que eu não tinha um método claro por trás disso tudo. Então, no final das contas, o que aconteceu foi que eu tava vendido em uma ação e não sabia por quê. Então eu lembro que nesse dia eu fui pra academia e eu não consegui nem malhar direito, porque eu ficava pensando nisso o tempo inteiro. Então, o que eu aprendi nisso tudo é que você tem que ter uma metodologia clara de investimentos que te deixe tranquilo para você viver a sua vida. E se a partir do momento que os teus investimentos estão interferindo na tua saúde mental e na sua vida pessoal, não faz sentido, porque isso daí tá mudando quem você é. Se você vai lá e briga com a sua mãe, com a sua namorada, com o seu pai, com o seu namorado, não faz sentido você estar fazendo um tipo de operação. Por quê? Porque isso está alterando não só a tua vida financeira, como também o teu lado emocional. Então, o primeiro passo a partir desse erro que eu cometi foi entender que eu precisava de um método. O meu segundo erro foi ter comprado uma empresa sem ter analisado ela a fundo, sem ter entendido o que faz o dinheiro entrar e o dinheiro sair, que seria aí pelo método de investimento em valor. Eu não fiz essa análise. Eu caí aí alguns vídeos do YouTube que eu vi as pessoas falando bem e eu investi nessa empresa logo lá no meu começo dos investimentos. Essa empresa é justamente o IRB Brasil, que eu comprei a R$32 e passou para 8 depois. Ou seja, tomei uma grande pedrada, tomei um prejuízo absurdo
E foi um grande aprendizado. Por quê? Porque eu não estava muito exposto, eu perdi uma quantia não muito relevante em relação ao meu patrimônio total, e eu aprendi que a partir do momento que eu compro uma ação, eu tenho que estar preocupado com o que eu estou colocando meu dinheiro e estudar o que bota realmente dinheiro para dentro daquela empresa. E isso fez total diferença a partir do momento que eu cometi aquele erro. E com certeza, eu fui muito sortudo de ter cometido aquele erro logo no começo. Porque imagina só se eu passo anos e anos investindo em uma empresa que eu não entendo os números e depois ela despenca. O meu prejuízo poderia ter sido muito maior e eu não saberia nem porquê. Então provavelmente eu podia até desistir sem entender o que eu estou fazendo. Meu terceiro erro foi ter errado a mão nas opções. Porque teve uma vez que eu não estava começando a operar opções, eu coloquei muito mais dinheiro do que faria sentido para minha carteira. Então, eu acabei me expondo a um risco muito grande. Eu não perdi muito dinheiro, na realidade eu até realizei um lucro e eu dei muita sorte aí, porque eu podia ter perdido uma grana, era valiosa para mim. Na realidade eu consegui controlar bem os meus custos. E por último, o meu maior erro, não que ele seja diferente de alguns outros, mas foi seguir dicas. Porque quando eu comecei, eu não tinha muita noção. Então eu procurava aquele conteúdo na internet que a pessoa te mostra o que ela tá fazendo e você acha assim, eu respeito esse cara, então eu vou lá e compro essa ação. Só que isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque as pessoas têm perfil de risco diferente. Então, vamos supor que eu tô aqui no vídeo falando bem de uma empresa tal. Vamos falar que eu tô falando bem da Itaúsa. Você vai lá e compra Itaúsa por minha causa. Só que o que vai acontecer? No dia que a Itaúsa cair 20%, você não tem meu telefone para chegar lá e falar assim: Vinícius, aí, Itaúsa caiu 20%, o que eu faço? Você não tem. Então tu vai ficar desesperado, você não sabe o porquê daquilo tudo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que eu precisava de um porquê para mim mesmo e de uma metodologia, eu parei de fazer esses erros. Então, se você for analisar a fundo, você vai ver que todos eles seriam resolvidos com um método claro de investimentos. E a partir disso, eu desenvolvi o meu próprio. Então, galera, se vocês quiserem entender mais sobre a metodologia, não esquece de se inscrever no canal, entender todas as formas que a gente usa para gerar dinheiro no mercado financeiro. Tamo junto, é só o começo. Eu vejo vocês no próximo vídeo pra gente falar mais e mais sobre ganhar dinheiro no mercado financeiro e na tua vida também. Fui!